Esta aqui é a RTX 5090 Founders Edition. E esta é, sem dúvida, a GPU de 2 slots mais rápida e potente do mundo. E se você é um criador, especialmente um criador, há muitas coisas sobre esta placa de vídeo que devem te deixar super animado. Porque há coisas novas. Eu diria que esta placa é revolucionária. E vai marcar um ponto muito interessante na história dos lançamentos de GPUs. Mas sempre tem um porém, não é? Então, como é a Founders Edition 5090? Vamos conversar. Esta parte do vídeo é apresentada pelo Asus ProArt PX13, o melhor laptop 2 em 1 para criadores, com CPU AMD Ryzen 9A e GPU NVIDIA RTX 4070. O PX13 é um dos laptops de 13 polegadas mais compactos e potentes do mercado. Crie de forma mais inteligente e rápida, de qualquer lugar, com recursos de IA e robustez de nível militar. Confira nossa análise completa na descrição do vídeo abaixo. Aliás, se você gostou desses vídeos, clique no botão e quote, curtir e quote, e no botão e quote, inscrever-se e quote. E se precisar entrar em contato, sempre responderei as minhas mensagens no Menec em 24 horas. O motivo pelo qual esta GPU não está na minha mão, mas ainda está lá, é que estou ficando sem tempo. Vou ter que falar sobre isso enquanto ainda estou verificando alguns dos resultados de benchmark, porque estou em negociações com a Nvidia e parece que minha placa não está funcionando exatamente como deveria em certas aplicações. Editaremos na postagem. Tente consertar. Vamos ver o que acontece. Também tenho uma 5090 aqui. Esta é da Pellet. Na verdade, ainda não testei este. Posso mostrar isso, mas não posso fazer uma análise. Ok, então está lá com certeza. Mas olhando para as placas 3090, 4090 e 5090, há algumas coisas interessantes que podemos ver. Obviamente, o nome da GPU, mas então o nó do processo, sobre o qual falaremos um pouco mais a fundo mais tarde. Mas você pode ver que a RTX 3090 era um processo de 80 nanômetros da Samsung. Já as placas 4090 e 5090 estão no nó de 4 nanômetros ou 4nm4 da TSMC. Olhando para os núcleos CUDA da 3090 para 4090, houve um aumento de 56%. Nas da 4090 para 5090, houve um aumento de 32%. Então, não foi um aumento tão grande, e isso vai ser uma pequena tendência neste vídeo. Vocês podem ver os núcleos Tensor e RT, que serão muito importantes para gamers e criadores, na verdade. Mas uma das maiores mudanças é o tipo de memória. Não somos mais GDDR6X, mas sim GDDR7. E a capacidade de memória de vídeo agora é de 32 GB no 5090. O barramento de memória também aumentou para 512 bits, e a largura de banda da memória é de impressionantes 1792 GB por segundo. Isso é ridículo, e a interface do barramento agora é PCIe 5,0x16. Então, se você quiser usar a placa, precisará ter nossa plataforma de CPU compatível com PCIe 5,0. Agora, quanta diferença de desempenho faria se fosse PCIe 4,0? Teremos que gravar um vídeo. Gostaria de ver um vídeo sobre isso? Então, da 3090 para 4090, uma das maiores mudanças também foi o cache. Veja o cache L2, o que é um aumento ridículo. Agora, na RTX 5090, aumentamos bastante, cerca de 32 a 33%, no cache L2 e L2. O que também aumentou foi o limite de potência. Esta fera consome cerca de 575 watts, o que é ridículo. E o preço sugerido é de $2.000 para a Founders Edition. Essas cartas provavelmente vão valer ainda mais. Veremos. Agora, vamos dar uma olhada nos benchmarks. Essas GPUs são um pouco diferentes. Primeiramente, estou usando uma plataforma de 12900K e DDR4. Estou usando a placa-mãe Asus Strix Z690A, que provavelmente é uma das melhores placas-mãe DDR4 para os processadores Intel 12, 13 e 14. Então, estamos criando um pequeno gargalo de CPU também. Não é a melhor CPU disponível. Estou usando 64 GB de Kingston Fire Beast RGB 3600 MHz DDR4. Estou usando um Arctic Liquid Freezer 3, como vocês podem ver aqui, em uma posição estranha. Estamos usando um Samsung 980 Pro de 1 TB como sistema operacional principal. E temos uma fonte de alimentação silenciosa de 1200W. Se quiser conferir, os links estão na descrição abaixo. Vamos dar uma olhada nos benchmarks de edição de fotos. Mas antes disso, teremos que dar uma olhada no genérico Geekbench 6 só para ver como nossas GPUs se comparam. E as GPUs que estou testando aqui e o benchmark é uma RTX 3090.
Agora, por mais que você pense que muitas pessoas talvez não estejam realmente migrando da versão 4090 para 5090, há alguns casos de uso em que você deveria. Aliás, estou considerando seriamente isso. Explicarei isso em um minuto. Mas provavelmente as pessoas que estão no 3090 podem estar procurando uma atualização para o 5090. Então, vale a pena? A 3090 será o benchmark aqui. E para a 3090, estou usando esta Asus TUF RTX 1390. Depois, temos uma RTX 4090. E para ela, estou usando a Zotac ANP Extreme 4090, que é uma fera de GPU. Mas também não podemos deixar a AMD de fora da equação. Estamos usando a 7900 XTX. Esta é a versão Power da Red Devil para ver o que a AMD tem de melhor a oferecer nesta conversa. E por fim, obviamente, a RTX 5090 Founders Edition, como você pode ver aqui. A RTX 4090 é aproximadamente 67% a 81% mais rápida nas pontuações OpenSea e Vulkan em comparação com a 1390. A 7900 XTX é, na verdade, cerca de 20% mais lenta nas pontuações do OpenSea, mas cerca de 50% mais rápida nas pontuações do Vulkan. A RTX 5090 é cerca de 77% mais rápida nas pontuações do OpenSea e mais do que o dobro do desempenho nas pontuações do Vulkan. 120% mais rápido que o 1390, que é cerca de 5% mais rápido no OpenSea em comparação ao 1490. E cerca de 20% mais rápido em comparação ao 1490. Um aumento de cerca de 20% em relação à geração anterior. Agora, vamos dar uma olhada nos benchmarks de edição de fotos, caso você esteja pensando em adquirir este aparelho para edição de fotos. Agora, uma grande ressalva aqui é que, em relação à edição de fotos, você não precisa de uma 5090 para editar ou tirar algumas fotos. Mas há cada vez mais recursos na edição de fotos que podem ser acelerados na GPU. Se houver tarefas de IA, geração de IA, detecção de IA, redução de ruído de IA, a GPU pode acelerar isso. Além de uma tarefa de exportação como no Lightroom Classic, você também pode usar GPS para isso, o que esperamos ver um pouco disso lá. As pontuações gerais basicamente realizam muitas tarefas diferentes que este programa pode fazer, seja o Photoshop ou o Lightroom Classic, e o resto do sistema não muda. Portanto, a mudança na GPU nos mostrará como você vê o desempenho geral no programa real se a 5090 realmente vale a pena em comparação com as outras GPUs. Então, olhando para o Photoshop, em primeiro lugar, podemos ver que as placas realmente não são tão diferentes umas das outras. A 5090 é cerca de 5,4% mais rápida que a 3090 nas pontuações gerais. A pontuação do filtro é cerca de 10% mais rápida. Mas se você olhar para a AMD 7900 XTX, verá que essa placa é mais rápida do que todas essas aqui. Então, eu diria que no Photoshop é muito difícil justificar a 5090, mas ainda assim foi interessante ver se vale a pena. Passando para o Lightroom Classic, aqui você pode ver que a 3090 é uma placa fantástica. Na verdade, é a placa mais rápida que estou testando para esta aplicação. A RTX 3090 é a mais rápida do grupo. Obviamente, a Radeon 7900 XTX está muito próxima dela, mas a 4090 e a 5090 são mais lentas. O 5090, na verdade, é cerca de 10% mais lento que o 3090. Quero mencionar algo aqui. Tem uma versão de driver pré-lançada lá, e ela não está funcionando muito bem em muitos dos aplicativos. E muitos dos aplicativos da Adobe, em especial, não têm suporte total para as GPUs da série 50, o que significa que o que você vê ali está um pouco bagunçado e um pouco quebrado. O que quero dizer com isso é que você não aproveitará todos os benefícios da GPU. Portanto, os recursos de IA provavelmente não serão mostrados nos testes comparativos do Lightroom Classic aqui. Então, se você estiver fazendo remoção de ruído por IA ou exportando, teremos que fazer outro vídeo sobre isso. Mas, de modo geral, também não há muita diferença nas GPUs. Talvez não valha a pena usar a 5090 para a edição de fotos. Mas não falamos sobre IA generativa. Falaremos sobre isso mais tarde. Mas agora, edição de vídeo. O ponto principal aqui, e provavelmente um dos melhores e mais comentados pontos sobre esta GPU, é que a RTX 5090 agora suporta a decodificação 422. Não apenas H.265 10 bits 422, que eu sempre disse que só a Intel consegue fazer. Esta série 50 também consegue gravar H.2264. Por exemplo, esta Sony A7 SI está gravando H.2264 10 bits 422. E esse é um codec muito pesado para a CPU. Muitas vezes, esgota qualquer CPU que você tenha. Muito difícil de editar, mas agora pode ser acelerado na RTX 5090. E eu testei isso, cujo vídeo será lançado muito em breve, no DaVinci Resolve, que tem suporte total para esta GPU. E você pode ver que o DaVinci Resolve utiliza tudo isso.
E os mecanismos de mídia estão funcionando de forma absolutamente incrível. Portanto, a codificação e a decodificação serão revolucionárias e revolucionárias para os editores de vídeo. Especialmente o 5090, porque o 5090 tem a maioria dos mecanismos de mídia dentro de sua GPU. Ela tem 3 codificadores e codificadores 2D, se descermos para a 4080, a 2 na 4080 e na 4070 Ti. E então o 4070 terá um de cada. Então, se você busca o melhor desempenho de edição e exportação de vídeo, o 5090 é o melhor que você pode obter. Agora, vamos analisar o Premiere Pro. A versão 5090 que consegui testar não oferece suporte a todos os mecanismos de mídia e a tudo o que o 5090 oferece. Então, ele o usa apenas como uma espécie de 4090 atualizado e não consegue utilizar todos os recursos do 5090. Então, teremos que atualizar isso mais tarde, mas espero que seja muito mais rápido do que o que estou vendo agora. Mas, por enquanto, estamos apenas vendo como é. A 4090 é cerca de 16% mais rápida que a 3090, o que foi um salto considerável. A 7900 XDX é cerca de 1% a 5% mais rápida que a 3090, dependendo do que você estiver fazendo. A pontuação Bop Longa é obviamente bem mais rápida. Agora, passando para a RTX 5090, temos uma pontuação geral cerca de 15 a 20% mais rápida do que a 3090. O que é aproximadamente a mesma pontuação geral estendida da 4090 e cerca de 3,2% mais rápida na pontuação geral, pontuação padrão, do que a 4090. O que não parece ser grande coisa. E como você pode ver, a maior diferença são os efeitos da GPU, que são cerca de 14,3% mais rápidos. Mas nem superamos a 7900 XDX em pontuações de golpe longo. Na verdade, a AMD tem mecanismos de mídia muito bons ou muito rápidos para processá-lo em termos de qualidade. Às vezes, algumas pessoas argumentam que não é tão bom quanto a série 50, a NVIDIA ou a Intel. Mas em termos de desempenho do Premiere Pro, isso me deixa meio indeciso por enquanto. E vamos ter que fazer uma atualização, porque eu esperaria que a série 50 tivesse um desempenho muito melhor em golpe longo e em algumas dessas outras pontuações. Suporte de software para alguns desses hardwares. Agora, no After Effects, este é o antigo After Effects para PureBench. E eles fizeram um mais novo, mas ainda está em fase beta. Então, muito em breve, teremos que reavaliar todos eles. Mas olhando para as GPUs aqui, a Radeon e a 4090 são mais lentas que a 3090. Mas a RTX 5090 é cerca de 3,5% mais rápida na pontuação geral. E cerca de 11% mais rápido na pontuação da GPU. Aproximadamente 10% mais rápido que o 4090. Então, na verdade, estamos vendo uma diferença bem razoável entre o 4090 e o 5090. Agora, passando para o DaVinci Resolve. E é aqui que vemos a maior diferença entre alguns desses carros. Mas é por isso que esse cara ainda está apenas fazendo benchmarking. O DaVinci Resolve aparentemente está com desempenho abaixo do esperado. E quando conversei com a NVIDIA, eu queria ver se minha placa estava funcionando bem. Na verdade, ela deveria estar ainda mais rápida do que está agora. Só uma observação rápida do futuro. Os resultados aqui no DaVinci Resolve agora estão corrigidos. Então é assim que a placa funciona. E agora ela não é mais lenta que a 4090 ou 3090. E está tendo um bom desempenho, especialmente nas pontuações de IA. Porque consegui corrigir o problema que esta placa tinha durante o benchmarking. Nada a ver com a placa. Apenas alguns problemas de software que me obrigaram a forçar o software a identificar qual mecanismo de mídia usar. Porque estava um pouco confuso. Mas não mais. Agora, o 5090 no DaVinci Resolve. E o mais emocionante é finalmente conseguir fazer o cartão funcionar como deveria. Podemos realmente ver o potencial desta placa e o que ela pode fazer. Podemos ver que, na pontuação geral padrão e na pontuação geral estendida, somos 46% a 56% mais rápidos que a 3090. Isso é um aumento considerável, especialmente em uma carga de trabalho mista de CPU e GPU. Agora, se você olhar de perto, a pontuação Bop Longa, que é dele, a reprodução de 264,5, é 126% mais rápida que a RTX 3090. Isso é absolutamente ridículo. Mas, já que estamos falando de edição de vídeo, quero destacar algumas coisas que são simplesmente incríveis. Esses mecanismos de mídia, deixe-me destacar isso mais uma vez. Eles são inacreditáveis. Eles são revolucionários. Apoiam coisas que não tinham apoio antes. E não importa se você está usando uma plataforma AMD ou Intel, eles podem acelerar essas coisas como se não houvesse amanhã. E quando digo eQuot, sem amanhã eQuot, quero dizer eQuot, sem Intel QuickSync eQuot. Suporta mais codecs que o Intel QuickSync, o que é fantástico.
Mal posso esperar para ver o que a Intel está fazendo por lá. Porque agora você pode montar um PC com a plataforma AMD, a M5, por exemplo. E tenha suporte de atualizações disponível há muito tempo. E tenha uma série 50 que basicamente oferece o Intel QuickSync. Incrível! Os decodificadores, no entanto, são muito interessantes. Analisei mais a fundo alguns detalhes e, finalmente, perguntei à Nvidia, eles tiveram que me responder. Os mecanismos de NVIDIA, na verdade, suportam 9 fluxos de decodificação de 4K a 60 quadros por segundo. Isso significa que os dois decodificadores podem reproduzir 18 fluxos de 4K a 60 quadros por segundo. Sem problemas. Isso é absolutamente ridículo. Na verdade, o que a Nvidia disse é que seus decodificadores não estão limitados a 60 quadros por segundo. Eles têm uma taxa de transferência total que podem suportar, que é de aproximadamente 8K 75 quadros por segundo, o que equivale a aproximadamente 4K 300. Você pode usar isso com um único vídeo com FPS mais alto ou com vários vídeos. Então, basicamente, se você tiver um clipe em 4K 120 quadros por segundo, deverá conseguir reproduzi-lo com muita fluidez quando tiver um suporte. Mal posso esperar para testar isso no Premiere Pro. Vamos lá, Adobe. E ele também suporta um modo de ultra alta qualidade AV1 Extra, que é um AV1 de qualidade superior, mas leva mais tempo para codificar. Agora, vamos dar uma olhada no desempenho 3D. Temos o Blender e aqui, de 3090 para 4090, o desempenho foi basicamente o dobro. E isso foi absolutamente ridículo. Muitas pessoas queriam atualizar, especialmente o 3D de 3090 para 4090. É ridículo. O 7900 XCX é bastante constrangedor aqui e não funciona tão bem no Blender. Como você pode ver, ele é cerca de 30% mais lento que o 3090, o que significa que este 5090 vai superá-lo. E aqui você pode ver que o 5090 é mais de 2,5 vezes mais rápido que o 3090. 7.311 pontos no Monster Sim comparado aos 2.786 pontos no 3090. Então, muito mais rápido que o 3090, mas cerca de 15 a 23% mais rápido que o 4090. Desempenho de masterização, não muito mais rápido que o da 4090, mas você tem mais VRAM, o que na verdade coloca essa placa em uma posição muito atraente porque muitos renderizadores 3D querem mais VRAM. E é isso que o 5090 oferece a vocês. Agora, eu adoraria mostrar o Octane Bench e o Redshift também, mas esses programas ainda não suportam a série 50 no momento em que gravei este vídeo. Então, teremos que fazer uma pequena atualização mais tarde para vocês. Temos uma atualização para o V-Ray e aqui podemos ver resultados bastante interessantes. Obviamente, a placa Radeon não é suportada e a 4090 tem praticamente o dobro do desempenho da 3090. Mas o 5090 é 173% mais rápido do que as pontuações CUDA e aproximadamente 170 nas pontuações RTX, o que é ridículo e aproximadamente 36 a 37% mais rápido em comparação com o 4090, o que mostra que, se tudo estiver funcionando bem, ele é de 30 a 37% mais rápido nesses carros, o que significa que se tudo funcionar bem na placa, os drivers e o software funcionarem, podemos esperar um desempenho de 36 a 37% mais rápido do que o 4090. Agora chegamos às outras partes interessantes. Vocês já sabem mais ou menos sobre o desempenho, que no momento em que o testei ainda não estava completo. E quanto ao consumo de energia? Esta placa consome 575 watts. Como vocês podem ver no Fermac, é ridículo. Por outro lado, quando você está realmente fazendo sua renderização 3D ou algo assim, você não vê que ele consome tanta energia. É muito menos, e ao medir o consumo de energia em modo inativo, vimos cerca de 20 watts consumidos. Então, o consumo de energia em modo inativo não é tão ruim. Agora, me senti um pouco atrevido e me perguntei, o que o MS Afterburner oferece? E podemos aumentar a potência? E sim, você pode fazer esta placa consumir 600 watts sem problemas, que é o limite deste cabo de alimentação, 600 watts. E você pode fazer isso até mesmo com a Founders Edition. Agora, não importa o que essas placas AIC ou de parceiros de placa possam fazer. Absolutamente ridículo. Mal posso esperar para vereador. Eles terão que resultar nos 600 watts que vem do cabo. Então, teoricamente, cerca de 675 watts, 100 watts extras. Uau! Depois, temos o DLSS 4, que serve para gamers, oferecendo mais quadros e uma reprodução mais suave. Mas há outras coisas que estou aguardando suporte, ou isso também é algo para criadores. Existe um renderizador D5, que é um aplicativo de renderização 3D bastante famoso. E lá, na janela de visualização, o DLSS pode utilizar isso e mostrar mais quadros ao reproduzir alguns dos seus elementos 3D.
Então estou super animado para ver isso talvez em algumas outras aplicações também. Quer dizer, estou pensando na Unreal Engine, por exemplo, a princípio, onde as pessoas adorariam ter o DLSS 4.0 também. Como você viu pelo título, a 5090 é, na verdade, uma placa de IA. O DLSS 4.0 é um recurso de IA. Mas também há muitas outras coisas de IA que esta placa pode fazer. E este é o maior recurso desta placa, os recursos de IA. Ela tem tanto poder de IA que é ridículo. Para aquelas pessoas que sabem como utilizar isso para LLMs locais, ou se querem fazer alguma IA generativa, é incrível. Deixe-me colocar isso em perspectiva. Para este 5090 é possível produzir mais de 3.300 topos. Então, para referência, a RTX 4090 custa 1.300. Então, isso é mais que o dobro do desempenho. Mas vamos colocar outros caras na mistura. Eu tenho um M4 Max lá, o chip mais rápido que a Apple oferece atualmente. E esse oferece no máximo 38. O motor neural, a NPU, tem 38 no máximo. Isso é mais de 88 vezes mais lento que o RTX 5090. Estamos analisando algumas outras placas da Intel. A placa mais rápida disponível no momento, a Arc B580, tem cerca de 288 no máximo, em comparação com os 3.300 desta. Pense nisso por um minuto. É muito mais rápido, muito melhor do que qualquer outra coisa no mercado. Faz sentido que alguns desses bilionários estejam implorando para que Jensen lhes venda algumas GPUs para que possam usá-las em suas empresas. Isso se deve em grande parte à largura de banda da memória. E temos 32 GB de GDDR7, que já mencionamos anteriormente. E a largura de banda para isso é de 1.700 GB por segundo. Então você está pensando, Iquot, por que você está me dizendo isso, Iquot? Tipo, Iquot, o que é demais, Iquot? Se estivermos olhando para DDR5, a memória do seu sistema, DDR5, não DDR4, DDR5 a 6.400 MHz, é aproximadamente em torno de 88 GB por segundo. Muito mais rápido. Utilizar isso para a geração de IA é incrível. Então, estou realmente muito animado para aprender e utilizar mais softwares de IA ou IA generativa. E quanto mais eles saem, mais isso dá suporte. E estou super animado, acho que 2025 será o ano da IA. E vocês verão muitas outras coisas relacionadas à IA. E se você tiver este, ele pode suportar. E como criador, você pode querer usá-lo ou pode usá-lo com este 5090. E é aí que o 5090 realmente brilha. É muito mais rápido que o 4090 porque este último tem menos VRAM e uma VRAM mais lenta. Isso é utilizado para a IA. E isso é incrível. E agora as desvantagens. Há algumas coisas. Agora, você pode não estar completamente satisfeito com o desempenho, porque se observar o salto de 3090 para 4090, verá que é muito maior do que de 4090 para 5090, a menos que esteja usando IA. E é por isso que muitas pessoas podem ficar irritadas, porque a diferença de desempenho não é tão grande assim. Mas eu realmente descobri a razão pela qual isso acontece. Agora, o 3090 está no nosso Samsung de 8 nanômetros, enquanto o 4090 está em um Note TSMC de 4 nanômetros. Então, basicamente, 8 e 4 tem metade do tamanho. E você pode reunir muito mais desempenho e transistores no mesmo pacote. Já o 5090 é praticamente o mesmo que o 4090. Pois é, ele usa o mesmo nó de processo de 4 nanômetros da TSMC, que é N4, eu acho. E é por isso que há um limite para o que se pode otimizar. Eles construíram a arquitetura do zero para a IA e para muitas dessas coisas que o 5090 pode fazer. E ainda é impressionante que esta placa de 2 slots consiga refrigerar 575 watts. Mas isso é um pequeno ponto negativo. Eles tiveram que aumentar o chip da GPU. Então, você pode simplesmente colocar mais transistores no mesmo tipo de espaço. E eles tiveram que aumentar a potência. Obviamente, a NVIDIA está mostrando que, veja bem, o cooler não é um problema. Podemos chamá-lo de forma muito inteligente em um formato pequeno também. Essas são as duas desvantagens. Há porém, o consumo de energia e um salto não tão grande para 5090. E aí você vai se perguntar, Iquot, bom, vale a pena atualizar ou não, Iquot? Agora, se você não usa IA nem edita vídeos, provavelmente para 3D, o melhor custo-benefício, a 4090 será incrível. Esperemos que os preços baixem. E confira os links na descrição abaixo para os carros que estou usando.
Talvez estejam ainda mais baratos agora. Mas se você trabalha com IA, edição de vídeo ou está interessado em IA generativa, então a 5.090 está em um nível totalmente diferente e é absolutamente insana. Porque o que estamos fazendo aqui é edição de vídeo, o que significa muita reprodução de filmagens e exportação de efeitos de GPU. O 5.090 parece muito atraente. Isso me faz querer atualizar a 4.090 e a 4.070 Ti que meus editores estão usando. Muito tempo e, como é um negócio, o que fazemos aqui também envolve dinheiro. Então, teremos que fazer algumas contas e pensar se o 5.090 vale a pena. Mas, para você, deixe sua opinião na seção de comentários abaixo. E se quiser montar o melhor custo-benefício, crie um PC. Há alguns guias de construção na descrição do vídeo abaixo. Obrigado por assistirem. Bye bye.